Sejam bem-vindos, saudosos amigos. O futebol nasceu na Inglaterra, mas foi o Brasil que se tornou o país do futebol, virando uma potência no esporte e conquistando 5 campeonatos mundiais. No final do século XIX e início do século XX, o esporte virou uma febre no país e centenas de clubes foram criados. Iremos relembrar os 10 clubes mais antigos que ainda estão em atividade no Brasil e que mudaram a história do futebol brasileiro para sempre. Vamos contar tudo dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição, clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. Para começar a contar essa história, precisamos fazer uma ressalva. Nós só levamos em consideração nessa lista clubes que estão em atividade desde a sua fundação como clube de futebol. Portanto, o São Paulo Athletic Club, o SPAC, fundado em 1888 e que está ativo até hoje, teve a sua modalidade de futebol introduzida por Charles Miller e foi sim o primeiro clube de futebol do país. Porém, o clube extinguiu o esporte de suas atividades em 1911. Aliás, a primeira partida de futebol registrada em solo brasileiro também foi organizada por Charles Miller. Ele trabalhava com seu pai na São Paulo Railway e nos finais de semana reunia seus amigos de trabalho, do SPAC, do London Bank e da Companhia de Gás para treinar o novo esporte. Então, no dia 14 de abril de 1895, Charles Miller juntou seus amigos e organizou a partida. Ele denominou os times como São Paulo Gas Company e São Paulo Railway. Charles jogou pelos ferroviários, que venceram por 4-2. Esses jogadores foram a base para o início do SPAC no futebol. Lembrando que somente em 1919 foi fundado oficialmente o São Paulo Railway Athletic Club, que posteriormente mudou de nome e hoje é o Nacional de São Paulo. Além do SPAC, uma centena de clubes foram fundados no início do esporte no país, porém acabaram extintos ou desativando o futebol de suas atividades. Então vamos começar com a lista dos 10 clubes mais antigos do Brasil. Em primeiro lugar da lista está o Esporte Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande, interior do Rio Grande do Sul. No final do século XIX, a cidade de Rio Grande vivia grande atividade portuária e havia inúmeras colônias na cidade. Dizia-se que a língua alemã e inglesa era tão ou mais falada que o português. Alguns relatos da época já diziam que o esporte era praticado na cidade. Então o alemão Johannes Miniman, nascido em Hamburgo, reuniu jovens brasileiros, portugueses, alemães e ingleses para organizar um clube para difundir o esporte que tinha caído nas graças dos europeus. Então, no dia 19 de julho de 1900, foi fundado oficialmente o Esporte Clube Rio Grande. As cores escolhidas para o clube foram as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, o verde, o vermelho e o amarelo. A CBF, através de um ofício em 1975, confirmou o Esporte Clube Rio Grande como o time mais antigo do Brasil. Em homenagem ao Clube Gaúcho, a CBF instituiu a data de fundação do clube como Dia Nacional do Futebol. O clube, que tem seu maior título, o Campeonato Gaúcho de 1936, atualmente se encontra na terceira divisão estadual. O segundo clube mais antigo do Brasil é a Associação Atlética Ponte Preta. O clube de Campinas foi fundado no dia 11 de agosto de 1900, apenas 23 dias depois do Rio Grande. O nome do clube se deu por causa de uma ponte ferroviária que cruzava o bairro Alto. Como a ponte era de madeira, os funcionários da FEPASA passavam piche para a preservação do material, e assim nasceu a Ponte Preta. A Ponte Preta ainda foi responsável pelo primeiro negro no futebol brasileiro, algo impensável para a época, já que o futebol era considerado um esporte elitista para os brancos. Miguel do Carmo, funcionário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fez parte dos primeiros quadros do clube em 1900. O clube, que tinha uma base popular e operária em sua torcida, também possuía muitos negros em campo. Nesse contexto, a equipe era diversas vezes recebida por xingamentos e cânticos racistas. Hoje, após vencer o preconceito, a equipe de Campinas é popularmente conhecida como Macaca e é um símbolo da luta antirracista no Brasil. Na terceira colocação, outro clube gaúcho, o Esporte Clube 14 de Julho de Santana do Livramento. O nome do clube, inclusive, é uma homenagem à data de sua fundação, dia 14 de julho de 1902. O 14 de julho é o primeiro clube rubro-negro do Brasil. Além disso, foi o primeiro clube brasileiro a conquistar um título internacional. Devido à sua proximidade com a fronteira uruguaia, o clube foi convidado em 1909 para participar da Copa de Plata La France, em Rivera, no Uruguai, cidade vizinha de Santana do Livramento. Já em quarto lugar na lista está o Fluminense Futebol Clube, fundado no dia 21 de julho de 1902.
Oscar Cox, o principal idealizador do Fluminense, estudou na Suíça e, em 1901, após viagem para Londres, trouxe bolas e novos conhecimentos sobre o esporte, principalmente a inclusão da grande área no campo de futebol. Oscar Cox, Mário Frias e Caúde Robinson convidaram diversos amigos para uma reunião na sede do Laranjeiras Club, visando a fundação do Rio Futebol Clube, em 30 de novembro de 1901. A reunião acabou fracassando e a concretização do sonho de fundar o primeiro clube dedicado ao futebol no Rio de Janeiro foi adiado para o ano seguinte. Então, no dia 21 de julho de 1902, graças à persistência de Oscar Cox, era fundado o Fluminense, o primeiro clube de futebol carioca. Os maiores títulos do clube são a Taça Rio de 1952 e a Copa Libertadores da América de 2023. Em quinto lugar está o Esporte Clube Vitória, o clube mais antigo do Nordeste. Originalmente fundado em 1899 como um clube de cricket, em 1902 incluíram outras modalidades esportivas no clube e mudaram de nome para Esporte Clube Vitória. A primeira partida oficial do clube aconteceu no dia 13 de setembro de 1902, quando enfrentaram e venceram o São Paulo Bahia por 2-0. Em algumas listas constam a Tuna Lusa Brasileiro de Belém como o sexto clube mais antigo em atividade do Brasil. A data de fundação do clube paraense é dia 1º de janeiro de 1903, porém foi fundado como um conjunto musical. A introdução do futebol só aconteceu em 1915. Portanto, na sexta colocação está o Grêmio Futebol Porto Alegrense. No feriado de 7 de setembro de 1903, o Esporte Clube Rio Grande realizou uma partida demonstrativa em Porto Alegre. Durante a exibição, a bola murchou, e então o comerciante Cândido Dias da Silva, paulista de Sorocaba, que assistia à exibição, emprestou uma bola que havia trazido. Em troca do favor, os integrantes do Rio Grande deram dicas de como fundar um clube de futebol ao comerciante. 8 dias depois, no dia 15 de setembro, 32 homens se reuniram e fundaram o Grêmio Futebol Porto Alegrense. As cores escolhidas para o clube foram o Havana, uma espécie de marrom, e azul, além de faixas e gravatas brancas. O primeiro jogo do clube aconteceu no dia 6 de março de 1904, quando venceram o Futebol Clube Porto Alegre por 1-0. Em julho de 1904, resolveram mudar a camisa do clube para metade azul e metade preta. Já na sétima colocação está o Bangu Atlético Clube. A história do clube está intimamente ligada com a fábrica de tecidos Bangu, que operou entre 1899 e 2004. O escocês Thomas Donohoe, funcionário da fábrica de tecidos Bangu e morador do bairro, apresentou o esporte como recreação para seus colegas de trabalho. Existem alguns relatos que já haviam partidas de futebol no bairro de Bangu desde 1894, embora a história oficial não registre os fatos. Em dezembro de 1903, é proposto pelo inglês Andrew Procter a fundação de um clube de futebol. Então, no dia 17 de abril de 1904, foi fundado oficialmente o Bangu Atlético Clube. A primeira partida aconteceu no dia 24 de julho, e o Bangu perdeu para o Rio Cricket de Niterói por 5-0. Em outras listas de clubes mais antigos do Brasil, nós vemos o Botafogo de Futebol e Regatas em oitavo lugar. Porém, o Botafogo é uma fusão de dois clubes. O Clube de Regatas Botafogo foi fundado em 1894, como Clube de Remo e Esportes Aquáticos. Já o Botafogo Futebol Clube foi fundado em 1904, e o foco principal do clube era o futebol. A ideia da fusão entre os clubes aconteceu em 1942, numa partida de basquete válida pelo Campeonato Carioca daquele ano. O jogador Armando Albano, do Botafogo Futebol Clube, acabou falecendo em quadra e acabou motivando os dirigentes a unir os clubes. Então, no dia 8 de dezembro de 1942, foi fundado oficialmente o Botafogo de Futebol e Regatas. Outros clubes foram criados por fusões de dois ou mais clubes. O São Paulo Futebol Clube, por exemplo, é a fusão do Clube Atlético Paulistano, fundado em 1900, e a Associação Atlética das Palmeiras, fundada em 1902. Porém, a data oficial de fundação do clube é 1930. Então, na oitava colocação está outro clube carioca, o América Futebol Clube, fundado no dia 18 de setembro de 1904. Após divergência entre associados do Clube Atlético da Tijuca, alguns jovens descontentes com os rumos do clube se reuniram e decidiram fundar uma nova instituição. Entre os vários nomes sugeridos para o novo clube, Alfredo Guilherme Kuller sugeriu o nome América em homenagem ao continente. As cores escolhidas para o clube foram o preto e o branco. E no dia 6 de agosto de 1905, o clube fez sua primeira partida oficial contra o Bangu. Jogando de alvinegro, o América perdeu por 6-1.
O América seguiu o alvinegro até 1908, quando adotou o vermelho e branco, por sugestão de Belfort Duarte, influenciado pelo uniforme do clube paulista Mackenzie College. O clube, 7 vezes campeão carioca, se encontra atualmente na segunda divisão carioca. Na nona colocação está o Sport Clube do Recife, fundado no dia 13 de maio de 1905 por Guilherme de Aquino Fonseca. Guilherme, que era de uma família rica de Pernambuco, foi estudar na Inglaterra, onde se formou engenheiro. Quando voltou ao Brasil em 1903, além de seu diploma, trouxe também a paixão pelo futebol. Guilherme, com seu próprio dinheiro, comprou bolas, apito e todo o material necessário para a prática do esporte que caiu no gosto dos jovens da elite recifense. Apenas em 1905, quase 2 anos após começarem a praticar o esporte, os jovens se reuniram na Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco e fundaram oficialmente o Esporte Clube do Recife. Na 10ª e última colocação da lista está a Associação Atlética Internacional da cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. O segundo clube mais antigo do estado de São Paulo foi fundado no dia 11 de junho de 1906, como Futebol Clube Internacional, e somente em 1920 adotou o nome utilizado até os dias de hoje. Em 1923, o clube se filiou à APSA, Associação Paulista dos Esportes Atléticos. Em 1930, disputou o Campeonato do Interior, uma espécie de segunda divisão paulista da época. Com a unificação das entidades paulistas em 1941 e a consolidação da Federação Paulista de Futebol, a Internacional de Bebedouro participou da primeira edição do Campeonato Paulista de Futebol da Divisão do Interior de 1942, ficando na região 4, sediada justamente em Bebedouro. Porém, acabaram perdendo a vaga nas finais para o Paulista, extinto Clube de Bebedouro. O clube segue em atividade e atualmente disputa o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à Quinta Divisão Paulista. Sua maior conquista foi a Copa São Paulo de Futebol Profissional de 1979, nomenclatura da primeira edição da atual Copa Paulista. A Internacional também foi o primeiro clube brasileiro do jogador uruguaio Ventura Cambon, histórico técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Ah, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!